Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira, ouvindo ou não ouvindo a palavra. Observe, irmãos, que a palavra está com letra maiúscula, então está falando de uma palavra personificada. O estudo de hoje eu vou fazer de forma bem breve, uma vez que a gente está continuando o assunto sobre a pessoa de Cristo em sua divindade enraizado, ou em a sua divindade ligado à humanidade. Mas de forma especial, aqui está sendo dito no verso 9 ao verso 13, da realidade que retrata as pessoas em relação ao seu recebimento, ou a maneira como eles corresponderam a Jesus. Eu coloquei aqui pelo menos três coisas. Primeiro, no verso 11, no verso 10, é dito que ele não foi reconhecido pelo mundo do qual ele criou. E aqui, no João capítulo 1 e o verso 10 diz assim, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. É lamentável que aquele a quem ele deu a vida não o reconheceu como tal. Na verdade, eles o rejeitaram. O outro ponto que merece consideração é o verso 11. Ele foi rejeitado pelo próprio povo. Inicialmente não foi reconhecido. Automaticamente ele foi rejeitado. E no final, entre o verso 12 e 13, tem um ponto positivo aqui. Mas aqueles dos quais eles receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha como é que diz aqui o texto nessa tradução NVT. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, duas coisas, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, ou seja, da carne, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Lembre-se que quando Paulo fala aos Coríntios, né, 5,17, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa nova criatura é que dá a ênfase da pessoa ter uma natureza diferente. Só de fato pode crer em Cristo quando alguém é renascido no Espírito. A mesma coisa Jesus falou para Nicodemos, importa nascer de novo. Então quer dizer, esse nascimento não é o nascimento natural, o nascimento biológico, mas é um nascimento espiritual. E tanto que ele fala para Nicodemos, quem não nascer da água, do batismo e do Espírito, conversão interior, não poderá ver o reino dos céus. Esse aspecto, irmãos, é uma coisa unicamente típica do Espírito Santo. Essa é uma obra dele, fazer a pessoa, levar a pessoa à conversão. Então aqui, Jesus deixou claro que a única forma da pessoa ser reintegrada é quando ela nasce em Cristo, ou seja, nós fomos criados para sermos integrados em sua família. Mas a minha conduta me afasta dele. Então Cristo, na morte da cruz, me reintegra a ele novamente, me fazendo ter novo nascimento, nova natureza, agora a natureza espiritual, que é unicamente uma prerrogativa do Espírito Santo. Quando o texto sagrado chega a dizer assim, hoje se ouvides a sua voz, diz o Espírito Santo, Hebreus 3, verso 7, não endureçais. Ele, irmãos, é o nosso responsável para falar conosco constantemente. Mas aqui, de acordo com o tema da lição, é ele que me faz ouvir a palavra, ou seja, ouvir a Cristo, ouvir o Logos, ouvir a pessoa divinizada que veio a este mundo nos trazer eterna redenção. E aqui, um pensamento do C.S. Lewis diz assim, creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Lembre-se da ilustração da lição. Todos os corações fechados, mas unicamente aquele que recebe a luz de Cristo, reconhecendo a sua soberania, terá o seu coração aberto, receberá a luz e terá uma vida totalmente diferenciada. Enquanto muitos corações estão fechados, aquele que o recebe terá o prazer de ser chamado Filho de Deus, a saber, os que creem em seu nome. João capítulo 1 e o verso 12 e 13. Que eu e você sejamos esse filho que aceite e que creia. Que nós possamos de fato demonstrar que Cristo veio para nós para esse propósito, nos dar uma filiação redentiva para crermos nele e desenvolvermos aquilo que ele veio causar, aquilo que ele veio trazer para a nossa vida. Que Deus, portanto, nos abençoe e que eu e você possamos verdadeiramente nunca reconhecer que somos recebidos por ele através do novo nascimento. Cristo é a palavra encarnada, a palavra humanizada e se tornou um de nós para nos dar a eterna redenção. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e muito obrigado porque através do Espírito Santo nós aceitamos o Senhor. Que nós possamos viver nessa conversão, Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a andarmos na luz verdadeira do Senhor,
Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.